Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 23 de dezembro, sexta-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E a todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Meus irmãos, hoje nesse Evangelho, nós gostaríamos de destacar 3 pontos de meditação. O primeiro ponto que aqui nós destacamos é revelado quando nós entendemos o contexto da gestação de João Batista. Como Deus visitou aquela família, como o Senhor socorreu a necessidade, a realidade, aquilo que eles se colocavam em oração. Uma mulher que não dava à luz naquele tempo era tida como uma desgraça. Ela, diante da sociedade, era reconhecida como uma mulher sem graça, sem agraciada por Deus, por uma vida que poderia dar à luz e não deu. Isabel já estava com uma idade avançada, então, nesse caso, Deus visitou o impossível naquela família. E quando nós lemos no Evangelho de hoje sobre o contexto da vida de João Batista, a primeira coisa que nós encontramos é isso: como o povo comentava o quanto Deus tinha sido misericordioso com esta família. Quando nós passamos situações em nossas vidas, ou vemos pessoas que passam situações dolorosas, impossíveis, desacreditadas, como gera no nosso coração os sentimentos do Evangelho quando reconhecemos: essa pessoa foi visitada pela misericórdia de Deus? Será que eu e você nos colocamos nos sentimentos do Evangelho nessa disposição sincera? De olhar a graça de Deus sobre a vida de alguém e nos exultar de fato, afirmando isso? É o primeiro ponto que nós aqui queremos destacar. Como nos colocamos à disposição de enaltecer Deus na vida de alguém e de sentirmos juntos as alegrias e as ações misericordiosas de Deus na vida dessas pessoas. Por exemplo, nas nossas casas de acolhimento, quando nós vemos tantas vidas, tantos corações preciosos, os seus, nossos amados irmãos das nossas casas, como nos alegra, como nos entusiasma
ver Deus realizando o impossível na vida de vocês. Como nos entusiasma, como nos santifica, vendo vocês acolhendo a ação misericordiosa de Deus, que também chega essa misericórdia ao nosso coração. Nesse primeiro ponto, vamos guardar essa disposição que nasce e brota do Evangelho, como aqui vemos na vida dessa família. O segundo ponto que nós queremos destacar também é que quando o anjo disse a Zacarias que ele de fato ia ter um filho junto ali com a sua mulher, que Deus havia agraciado eles disso, Zacarias não acreditou. E por que não acreditou? O anjo, no momento que lhe explicava essa situação, disse: por que não acreditou? Tu ficarás mudo, Zacarias. E Zacarias ficou mudo durante toda a gestação de João Batista. Imaginemos que por 9 meses Zacarias não se colocava em situações de expor aquilo que ele queria expressar pela sua voz. Digamos que ele viveu um certo deserto. Ele se colocou naquela situação aprofundando o que Deus estava fazendo. Quando eu e você muitas vezes entramos em um certo deserto, os 9 meses de caminhada, por exemplo, não são também para o seu coração, amados irmãos das nossas casas, um certo deserto? O que você faz nesse tempo de deserto vai repercutir na ação de louvor que Deus quer realizar em ti e por ti. E é o que vemos aqui também hoje. No Evangelho de hoje nós conhecemos que Zacarias expressou numa tabuinha o desejo do nome que ele queria dar ao seu filho, João. E quando ele disse isso, após os 9 meses, o seu filho tendo nascido, ele começou a falar. Então Deus devolveu a ele a capacidade de falar após o tempo dos 9 meses. Porque ele soube tirar daquele tempo os dons, as graças necessárias para viver aquele estado de graça, para viver aquilo que Deus lhe colocava como uma maravilha. Percebamos, se passarmos pelo tempo de deserto, realmente dispostos a entender o que Deus fala e querermos corresponder à sua graça, assim como Zacarias, nós vamos também louvar ao Senhor. Nós vamos também sermos sinais vivos que ajudam outras pessoas a louvarem a Deus. Porque é isso que nós também reconhecemos nesse Evangelho. O segundo ponto que nós queremos destacar. Quando Zacarias começou a falar, quando as pessoas ouviam esta notícia, mais uma vez, elas se maravilhavam com aquela família. Agora na figura de Zacarias. O que esse homem viveu, o que esse homem se colocou, como ele passou por esse tempo. Ele poderia, a primeira coisa a falar seria resmungar, seria murmurar pelos 9 meses que ele passou sem falar, mas não. É aí que vemos como foi frutuosa essa vivência despojada, abandonada, entregue e confiante na ação de Deus. Porque quando ele recuperou a fala, ele louvou. Ele se colocou num estado de prontidão na graça de Deus. Ele reconheceu a sua missão naquela família, se colocou também em comunhão com a sua esposa para dar o nome do seu filho. Quando também nós vamos pegar mais um ponto desse Evangelho, entramos no terceiro ponto para meditarmos. O que as pessoas no finalzinho desse Evangelho colocavam aqui e realmente o Senhor fez questão de deixar claro. O que virá a ser este menino? O que virá a ser este menino? Com tantos percalços, com tantos milagres, com tantas graças que já anunciam em torno da sua vida, da sua identidade, do seu nome, o que virá a ser este menino? Quando me colocava aqui rezando com essa frase, o Senhor me dava uns sentimentos de colocar cada pessoa, cada um que hoje escuta essa palavra, para que você se coloque numa situação, num momento de oração, o que virá a ser a vida que Deus me concedeu? O que virá a ser a vocação que eu fui agraciado? O que virá a ser a resposta da minha vocação? O que virá a ser?
com tantos testemunhos que o Senhor me socorreu, que o Senhor me visitou, que o Senhor me salvou, que o Senhor também me agraciou. Milagres que não são tão extraordinários como aqui na família de Zacarias, de Isabel, de João Batista, mas milagres que nós tocamos todos os dias no nosso processo de conversão. O que virá a ser a tua vida, meu irmão? O que virá a ser a resposta da tua vocação neste mundo? Porque, de fato, a mão do Senhor está conosco. É isso que nós vemos aqui na vida de João Batista e também somos convidados a ver na nossa vida. Você consegue perceber exatamente essa expressão, essa moção, essa certeza de fé da mão do Senhor na sua vida? Diante daquele dia que Ele te livrou de uma morte, diante daquele dia que Ele te deu uma graça de um perdão que você jamais conseguiria liberar e você liberou. Diante daquele dia que você foi começando a se decidir por uma mudança interior, de verdade, de vida. A mão do Senhor está comigo, está contigo, está conosco, como esteve com João Batista. E porque está assim, nós somos chamados a corresponder cada vez com maior determinação de sermos amparados por sua graça. Que nesta terceira meditação, o meu coração, o seu coração, possa encontrar numa sincera disposição de conversão, meus irmãos. Nada além disso. Conversão. Por causa de um amor apaixonado por Jesus. Porque vemos quem é este Senhor que anuncia, que vive, que dá testemunho e nós queremos viver como Ele. E aí conseguimos entender quem foi João Batista. Quem foi João Batista? Aquele que preparou os caminhos do Senhor, aquele que anunciou a conversão, aquele que foi uma pessoa que era realmente radical no reino de Deus. Sejamos, portanto, também assim como ele, na nossa vocação, no chamado que Deus nos fez, sinais luminosos de pessoas que apontam o Cristo, que realmente colocam ali como um testemunho vivo de que o Senhor nos visitou. E nós desejamos, por isso, que Ele seja amado e reconhecido. Que a Virgem Maria possa nos ajudar na graça de cada ponto de meditação que aqui colocamos, para sermos uma resposta de amor a Deus e à humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.